Imagine se você estivesse andando tranquilamente em um parque, apreciando a natureza ao seu redor e, de repente, fosse atingido por uma dor tão intensa que parece um choque elétrico atravessando seu corpo. É difícil acreditar que algo tão pequeno quanto um inseto possa causar tamanho sofrimento, não é? Hoje, vamos explorar as 4 picadas mais dolorosas do mundo, revelando a verdadeira face dessas pequenas criaturas. A formiga de fogo é uma pequena, mas perigosa criatura que causa um impacto muito maior do que seu tamanho sugere. Conhecida por sua picada dolorosa, muitas vezes comparada a um choque elétrico, essa formiga é uma verdadeira praga, especialmente nos Estados Unidos, onde se espalhou com rapidez. Imagine caminhar despreocupadamente por um campo e, de repente, sentir uma dor aguda e instantânea, como se uma faísca de eletricidade tivesse atravessado sua pele. Essa é a sensação que muitos descrevem ao serem picados por essa formiga. Além da dor, a picada pode levar a reações alérgicas graves, e quando atacam em grupo, a situação se torna ainda mais perigosa. Esses insetos, embora minúsculos, têm o poder de transformar uma caminhada tranquila em uma experiência bastante desagradável. O impacto das formigas de fogo vai além das picadas dolorosas. Elas são consideradas uma verdadeira ameaça à agricultura, destruindo plantações e prejudicando o ecossistema local. As colônias dessas formigas são altamente agressivas e, ao se sentirem ameaçadas, não hesitam em atacar em massa. Imagine a cena. Uma plantação inteira pode ser devastada em questão de dias, com as formigas destruindo raízes e comprometendo o crescimento das plantas. E o problema não para por aí. Os danos econômicos que causam são significativos, gerando perdas de milhões de dólares anualmente. Assim, a formiga de fogo, apesar de pequena, representa uma grande ameaça, e sua presença nos Estados Unidos é um exemplo claro de como uma espécie invasora pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à economia. A formiga vermelha é outro pequeno inseto que carrega consigo um impacto muito maior do que sua aparência pode sugerir. Com uma picada de nível 3 na escala de dor, o sofrimento que ela causa é descrito como intenso e duradouro, semelhante a aplicar ácido em uma ferida aberta. Imagine a sensação de ter uma gota de ácido corroendo sua pele. É assim que muitas pessoas descrevem a experiência de ser picado por essa formiga. E não é só a dor imediata que incomoda, mas também o fato de que ela persiste por horas, tornando o alívio algo distante. O que é mais surpreendente é que, mesmo com seu tamanho diminuto, a formiga vermelha tem a capacidade de parar qualquer um no meio de suas atividades diárias, apenas para lidar com a agonia causada por sua picada. Mas a formiga vermelha não é apenas uma ameaça por causa de sua picada dolorosa. Ela também é incrivelmente resiliente e adaptável. Capaz de sobreviver em diferentes ambientes, essa espécie se espalhou por várias regiões, causando estragos onde quer que vá. Pense em um jardim bem cuidado sendo invadido por essas formigas. Elas não só causam desconforto com suas picadas, mas também podem destruir plantas ao escavar e construir suas colônias. Além disso, sua presença pode desencadear reações alérgicas graves em algumas pessoas, o que aumenta ainda mais o perigo. Portanto, ao lidar com a formiga vermelha, é importante estar preparado, pois o impacto que ela pode ter, tanto em termos de dor quanto de destruição, não deve ser subestimado. O marimbondo cavalo, também conhecido como cavalo do cão ou marimbondo caçador, é uma criatura que impõe respeito antes mesmo de atacar. Sua picada é temida e não é para menos. Quando esse inseto decide agir, a dor que causa é intensa, quase indescritível, como se uma brasa em chamas tivesse sido pressionada contra a pele. Não é por acaso que muitos preferem manter distância de um marimbondo cavalo. Mesmo quem já foi picado uma única vez, descreve a experiência como uma das piores dores que já sentiu. Imagine estar ao ar livre, aproveitando o sol, e de repente ser atingido por uma dor tão aguda que tudo ao redor
perde importância. Essa é a sensação aterrorizante que acompanha a picada deste marimbondo. Além da dor, o marimbondo-cavalo tem uma outra peculiaridade interessante. Ele caça tarântulas para alimentar suas larvas. Sim, você leu certo. Essa criatura é capaz de subjugar aranhas enormes, paralisando-as com sua poderosa picada e usando-as como alimento para seus descendentes. É um comportamento fascinante, mas que também reforça a ideia de que o marimbondo-cavalo não deve ser subestimado. As tarântulas, que são predadores temidos por muitos, tornam-se presas nas garras desse pequeno gigante do mundo dos insetos. Assim, ao encontrar um marimbondo-cavalo, é melhor observar de longe e deixar que ele siga sua jornada implacável na natureza. A vespa-tarântula-falcão é uma das criaturas que carrega consigo uma fama assustadora e merecida. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas do mundo, atingindo o nível 4 na escala de dor. Imagine uma descarga elétrica tão poderosa que seu corpo simplesmente paralisa de dor. Essa é a experiência de ser picado por essa vespa. Curiosamente, embora a dor seja intensa, ela é também passageira, durando poucos minutos, mas esses minutos podem parecer uma eternidade. Não é à toa que aqueles que já passaram por isso descrevem a sensação como algo que ninguém gostaria de experimentar novamente. O poder dessa picada é tal que, em algumas culturas, a vespa-tarântula-falcão é vista com reverência e temor, como uma força da natureza que deve ser respeitada. O nome tarântula-falcão não é à toa. Essa vespa é conhecida por caçar e paralisar tarântulas, uma habilidade que exige tanto precisão quanto coragem. Imagine o confronto entre uma tarântula com suas mandíbulas poderosas e essa vespa, que em questão de segundos pode imobilizar a aranha e carregá-la para servir de alimento para suas larvas. Essa dinâmica predatória não só demonstra a força da vespa, mas também sua importância no ecossistema. No entanto, é bom lembrar que, para nós humanos, cruzar o caminho dessa criatura pode ser uma experiência que vai muito além do que estamos preparados para enfrentar. Em resumo, a vespa-tarântula-falcão é um lembrete vivo de que, no reino animal, o tamanho não é o único indicador de poder. Depois de conhecer as 4 picadas mais dolorosas do mundo, fica a pergunta: o que mais a natureza esconde que ainda não sabemos? Será que existem outros pequenos gigantes por aí, prontos para nos surpreender com seu poder? Cada uma dessas criaturas nos mostra que, mesmo em um mundo dominado por humanos, ainda há forças que nos fazem lembrar o quanto somos vulneráveis. E você, já teve alguma experiência com picadas assim? Como foi? Compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar descobrindo mais sobre as curiosidades que a natureza nos reserva. Até o próximo vídeo!